ficou a cargo para eu falar sobre o tema orar, a receita de Deus para o quebrantamento. E quando eu olho para Neemias, ele como líder, ele enfrentou um tempo de crise tremenda, uma crise espiritual e uma crise moral. Mas ele foi um homem extraordinário, Neemias. Ele foi usado por Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Israel ainda se encontrava no cativeiro, e uma parte da nação tentava sobreviver e reconstruir a cidade, que um dia foi orgulho do povo hebreu. Só que eles olhavam e sabiam assim, olha, nós não vamos conseguir levantar esses muros, por eles mesmos, eles não conseguiriam, porque aqueles que haviam voltado do cativeiro já estavam muito avançados em idade, já não tinha força para o trabalho, não havia dinheiro, não havia mercado, a cidade estava toda destruída, tudo arruinado, tudo jogado por terra, né? Então era um tempo de crise geral, tudo isso em consequência da desobediência a Deus. Deus havia advertido aquele povo que não seguisse os costumes dos outros povos que eram politeístas, adorando a seus deuses e desviando-se do verdadeiro Deus. Então aquele povo não seguiu as ordens divinas e pagou o preço da sua desobediência. Só que Deus, querido, nunca se esquece de você. Sabia disso? Deus nunca se esquece de nenhum dos dele, nunca. Por mais longe que você tenha caminhado, por mais escondido que você esteja, Deus vai falar assim como falou para Elias: que fazes aqui, Elias? Eu estou contigo, você não está sozinho nesse buraco não, eu vim atrás de você. Ele nunca se esquece. E Deus se lembrou da nação de Israel, e Ele utilizaria a pessoa de Neemias para restaurar aquela cidade e deixá-la pronta para o retorno de todos os exilados. Então, o exemplo de Neemias é de um tempo assim, muito distante, muito longínquo, milênios atrás, mas o seu exemplo é de grande valor para nós hoje, para nós como igreja aqui hoje. E nós precisamos pedir ao Senhor que se levantem aqui mais Neemias, pessoas desse quilate. Obrigado, Cristina. Pessoas do quilate de Neemias. A igreja do Senhor está vivendo certamente o momento mais difícil de sua história. Vemos as forças do mal querendo amordaçar a igreja, porque destruí-la é impossível. Os inimigos querem silenciá-la, mas nós confiamos no líder maior, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai dar vitória no seu tempo ao seu povo. Apenas aguardem e assistam a vitória que Deus tem para você, querido. Você não imagina como é que é isso. Aquela crise lá em Jerusalém, o povo voltou, mas ainda não havia a restauração acontecido. O templo, a cidade, o povo, debaixo de grande miséria. Jerusalém estava em plena crise. Aí Neemias, ele recebe a visita de Hanani, e ele vem lá da cidade de Suzã, né, que era a residência de inverno dos reis persas. Isso foi no 20º ano de Artaxerxes, ou seja, 13 anos depois de Esdras subir a Jerusalém, e 142 anos depois do cativeiro babilônico. Então, essa visita de Hanani foi providencial. A partir dessa visita, Neemias enxergou, sabe o quê? Oportunidades. Ele enxergou oportunidades. Um novo horizonte se abriu para a vida de Neemias. Um novo futuro chegou para a cidade de Jerusalém, porque aquele foi o kairós de Deus, o tempo da oportunidade. E Neemias não perdeu, não deixou aquela oportunidade passar para restaurar a cidade dos seus pais. Alguns aspectos de como era essa crise lá em Jerusalém. Ela era tenebrosa, bota medo, né? E ela se acomoda com maior incidência nos mais fracos e nos desvalidos.
Para combatê-la, é necessário conhecer bem a sua causa. Olha alguns pontos. Primeiro ponto: insegurança pública havia em Jerusalém. Alguma coisa te lembra hoje? Insegurança pública. Hanani disse a Neemias: os muros de Jerusalém estão derribados. Insegurança pública. A cidade estava desguarnecida, o povo estava sem defesa, não havia segurança. Os invasores poderiam entrar a qualquer hora, e um povo sem segurança, ele se sente vulnerável, ele se sente ameaçado, né? E esse é o maior problema das grandes cidades de hoje. Vivemos no meio do medo, onde o morador de bem está atrás das grades, e o bandido anda solto, livre, leve pelas ruas. E o morador de bem tem que botar grade na sua janela, para que ninguém entre, ou para que ele não saia mais também, por medo. Nossas cidades estão se transformando num campo de sangue, num anfiteatro, onde tomam as vítimas indefesas da criminalidade incontrolável. Nossas cidades estão sem muros e entregues ao furor de hordas de criminosos, irmãos. É assim que o mundo tem caminhado hoje. É assim que o Rio de Janeiro está. São Paulo não é diferente. França, Estados Unidos, o mundo todo globalizado, tudo está vivendo aí, as drogas tomando conta de muita gente, de muitos jovens. Será que nossas casas estão com os muros caídos? Será que precisamos reconstruir os nossos muros espirituais dentro de nossas casas espirituais? Em insegurança pública, havia injustiça social. Hanani fala que as suas portas estavam queimadas. Os juízes que julgavam as causas do povo ficavam junto às portas da cidade, com suas portas queimadas. Jerusalém estava desassistida do braço repressor da lei, desprovida da ação do Ministério Público, e sem o ministério vital dos juízes, o judiciário estava falido. Havia ali corrupção, havia desmando, não havia lei e nem justiça. Te lembra alguma coisa? A sociedade se desespera quando a justiça ela é torcida e quando aqueles que a aplicam se corrompem. O povo fica com a esperança morta quando aqueles que deviam ser os guardiões da lei se envolvem com esquemas fraudulosos e criminosos e corruptos para praticarem toda sorte de injustiça. As portas das nossas cidades também estão queimadas. Não somente estamos expostos às gangues do narcotráfico, aos esquemas mafiosos do crime, né? Aos ataques cada vez mais violentos daqueles que zombam do valor da vida e ceifam inocentes sem que estes ofereçam resistência, mas também nós estamos muito assombrados. Eu pelo menos me sinto assim, com o conluio criminoso dos poderes constituídos, porque todos estão envolvidos com toda sorte de criminalidade, para se dar bem. O povo perdeu a noção de cidadania. Então um povo achatado pela opressão política, esmagado sob a bota cruel da pobreza, ele enfrenta o maior de todos os naufrágios. Sabe qual é? É o naufrágio da esperança. É quando você perde completamente a esperança. É quando você diz, não há mais jeito. Não tem mais jeito. Uma outra coisa que Jerusalém ainda passava era o desprezo. Eles enfrentavam o desprezo. No versículo 3, Hanani fala assim, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Desprezo.
Além de viver numa cidade sem segurança, sem justiça, além de estarem golpeados pela pobreza, eram ultrajados pelo desprezo. Era um povo esquecido, abandonado à sua sorte. Maior do que a dor da pobreza é a dor do desprezo, é a dor do abandono. O povo estava desassistido, encurralado pelos inimigos, e muitos vivem assim ainda hoje. O desprezo, ele não dói apenas no bolso, no estômago, mas sobretudo na alma. Ele atinge o âmago, o íntimo. Ele tenta destruir o homem. Ele tenta, na realidade, implodir o homem de dentro para fora. Assim eles estavam caminhando. Assim eles estavam vivendo. Mas o que Deus faz? Deus dá o escape, querido. Deus sempre dá o escape. Deus sempre dá oportunidade para você novamente se levantar, para você novamente se libertar, para você novamente se conduzir de acordo com os preceitos que Ele espera de cada um de nós. Ele sempre nos dá oportunidades, e aqui não foi diferente. Babilônia caiu. Babilônia caiu, ela confiou na sua grandeza, ela se orgulhou da sua soberba, ela se elevou do chão, né? E um novo império se levantou, era o Império Medo-Persa, se levantou contra a Babilônia, e a política desse reino era diferente. Babilônia arrancava os súditos da sua terra, era chamada a diáspora, deixava a terra vazia, completamente vazia, sem ninguém lá morando, tudo abandonado. E aquelas pessoas, aquela nação que era levada para a sua cidade, se aculturava aos seus valores, aos seus princípios, eles permaneciam e se esqueciam de sua história. E toda nação que se esquece de sua história, ela vira massa de manobra na mão de muita gente mal intencionada por aí. Neemias, eu não estava apenas reconstruindo muros, não se engane você. Neemias reconstruiu um muro em 52, não. Ele estava reconstruindo uma nação. Deus chamou ele para reconstruir uma nação. Babilônia, ela tirava os súditos da sua terra, levava cativo, mas o Império Medo-Persa adotava a política de manter os súditos em seu próprio território. Eles não faziam assim. E aí o rei Ciro, instigado por Deus, permite que o grupo de judeus retorne a Jerusalém, junto com Neemias, a fim de reconstruir os muros da cidade. Sejam quais forem as circunstâncias, Deus sempre vai dar o escape àqueles que o honram e obedecem a sua palavra, sempre, sempre, né? A volta com Zorobabel, de 3 milhões de pessoas que eram, quando saíram do Egito, menos de 50 mil retornaram a Jerusalém, menos, com Zorobabel, Esdras e Neemias. Muitos ficaram na Babilônia e não quiseram voltar. A geração que fora para o cativeiro já estava idosa, e a que nasceram na Babilônia havia se aculturado à Babilônia, se acostumaram com aquele lugar. O povo voltou então em 3 levas, sob a liderança de Zorobabel, primeiro, para reconstruir o templo; segundo, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei; e terceiro, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros. Tanto Esdras como Neemias voltaram no governo de Artaxerxes. Os judeus que voltaram para Jerusalém foram profundamente influenciados pela fé dos seus pais, mesmo no cativeiro. A criação de sinagogas no exílio para o estudo da lei, dos profetas, exerceu uma grande influência na inspiração de fé religiosa daqueles que retornaram a Jerusalém. Neemias, mesmo sem ter conhecido, Neemias amava, porque aprendeu com os seus pais. Pais, não abandonem seus filhos. Não deixe que seus filhos sejam ensinados, doutrinados pelo celular, pelo tablet, pela televisão. Seus filhos precisam da sua presença física com eles. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo com seu filho. Quantas vezes eu brinco,
Brinco até hoje, né? Brincava com meus filhos quando eram menores, era mais fácil de brincar com eles. Mas hoje está mais difícil, porque eles me ganham, já me superam, estou muito mais forte que eu. Mas como é bom brincar com seu filho, brinca com eles. Instrui seus filhos no caminho, andando, parado. Instrua seus filhos. Seja exemplo de vida na vida deles. Como eles precisam disso. Neemias cresceu. E Neemias é interessante. O significado do nome Neemias é aquele que consola. Neemias era um consolador. Neemias era um homem de coração aberto. Era um homem sensível aos problemas dos outros. Neemias era um servo de Deus que servia ao rei da Pérsia. Servia ao rei da Pérsia e disposto também a servir ao seu desprezado povo. Possivelmente, Neemias tenha nascido no cativeiro e tenha crescido num ambiente cercado por influências pagãs. No entanto, mesmo cercado por um ambiente hostil, cresceu como um homem comprometido com Deus. Não é um lugar que vai determinar quem você é. É a presença de Deus na sua vida. É o quanto você tem se alimentado dele. Eu cresci numa comunidade carente, lá em Niterói. Eu vi muitos amigos indo para o mundo do tráfico, das drogas, me oferecendo drogas, me oferecendo vantagens, porque eles jogavam futebol, né? Eu nunca quis nada daquilo. E falavam que eu era careta. Eu louvo a Deus por ser careta. Já me chamaram de quadrado. Eu louvo a Deus porque eu sou quadrado. Minha Bíblia é quadrada. Estou no molde. Paga o preço. Paga o preço para instruir o seu filho no caminho que deve andar, para que até quando crescer, ele não venha a se desviar dele, para que a gente não venha ter que acertar um homem que cresceu torto, endireita ele lá desde pequenininho, né? Mantenha a presença do Pai viva na vida dele. Neemias, mesmo no cativeiro, ele entendia o que era servir ao Deus vivo, e ele servia ao rei da Pérsia, porque como copeiro, ele tomava toda a bebida do rei, toda a comida, ele comia antes do rei, porque se estivesse envenenado, quem morria era o copeiro. Era como se fosse uma proteção para o rei a mais, né? Depois que ele comia, o rei vinha e comia tudo o que queria comer lá. Neemias servia aquele rei como se estivesse servindo a Deus. Ele era o melhor funcionário, ele era um homem de confiança. E aí Deus faz uma obra por intermédio de Neemias. Como é que eu tenho servido ao meu patrão, ao meu líder? Como é que eu tenho tratado o meu líder? Queridos, precisamos pagar o preço por sermos servos do Deus vivo, sabe? Não é brincar de igreja, não é brincar de crente, não é célula, não é uma igrejinha em miniatura, não. Célula é a igreja do Senhor. Quando você se reúne lá, Jesus está lá contigo, na sua célula. Não pertence a você, como líder que você seja. Não, é de Jesus Cristo a célula. É para dar andamento ao trabalho que a igreja está desempenhando nesse tempo. É o nosso carro-chefe. É a nossa visão de que vai abençoar a Maricá. São os nossos pequenos grupos. E você é alguém em potencial para ser muito usado por Deus. Nós queremos que você seja muito usado por Deus. Queremos que você cresça, que a célula cresça, que a sua célula vire uma igreja futuramente. E que você possa com alegria bater no peito: olha, eu participei desse processo. A minha casa foi casa de paz dessa célula. Que alegria que é. Vamos nos unir, irmãos. Vamos libertar Maricá, o Brasil inteiro. Tem pessoas aí na esquina que precisam de libertação, que precisam da sua vida.
Precisamos nos unir, precisamos ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Neemias tinha também uma grande empatia. Lá no versículo 4 de Neemias 1, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Acho que eu ia fazer a mesma coisa. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão, seu coração profundamente sensível às necessidades do seu povo. Neemias vivia no luxo, mas também vivia de forma piedosa. Ele vivia com Deus e se importava com aqueles que viviam na miséria. Jerusalém estava a 1.500 quilômetros de Suzã. Neemias nunca vira antes a cidade de seus pais, mas ele se importava com ela. Os problemas da cidade eram os seus problemas, a dor da sua gente era a sua dor. Na sua agenda havia espaço para receber aqueles que estavam sofrendo. Neemias caminha na direção do povo para socorrê-lo, não para explorá-lo. Neemias quer ser instrumento de bênção na vida daquele povo. E ele foi chamado por Deus. Alguém observou certa vez, isso é sério, diz o seguinte: templo sem muros é igreja sem doutrina. E as portas queimadas representam o liberalismo que infelizmente predomina em muitas casas e em muitas igrejas, facilitando a entrada de costumes mundanos entre os santos. Reconstrua o teu muro, conserte a porta queimada. Portanto, cumprir os propósitos de Deus é mais importante do que viver encastelado no nosso próprio conforto. Neemias, então, ele deixa sua zona de conforto, o palácio de Artaxerxes, e foi reconstruir os muros caídos de Jerusalém. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu o seguinte: o verdadeiro líder é aquele que abre mão do seu conforto pessoal para lutar pelas causas do seu povo, ainda que isso lhe custe a própria vida. O verdadeiro líder compreende que se um ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Vale a pena. Certamente melhor do que realizar os nossos próprios sonhos é cumprir o soberano projeto de Deus. É cumprir. Elias, então, ele se assenta, ele começa a chorar, e ele começa a orar em tempo de crise, porque ele sabia que oração é receita de Deus para o quebrantamento tão necessário naquele tempo, naquele momento. Eu não sei como tem sido feita as suas orações, lá no seu secreto, quando você está lá com Deus, só você e Deus conversando. Mas eu sei de uma coisa: você pode não ouvir a voz de Deus hoje, mas cada oração sua, cada clamor seu, Ele ouve a sua voz. Você pode não ouvir Ele respondendo: olha, eu estou aqui. Você pode não ouvir Ele respondendo, mas Ele está ouvindo você. E eu imagino um desejo tão grande de abraçar você. Eu imagino dessa forma. Porque nós queremos nos sentir abraçados por Deus. E o que Deus mais quer é nos abraçar. Sim, Ele quer. Ele deseja. Mas aquela cruz, nesse tempo nosso hoje, que se chama hoje, ainda o impede de nos abraçar. Mas quando você deixar essa vida aqui, você vai receber muito abraço do Pai lá em cima. Isso vai ser maravilhoso. Porque nada vai impedir, a carne e o sangue não irão nos impedir mais. Então, irmãos, se conforte na presença do Pai. Sinta esse amor tão maravilhoso que Ele tem por cada um de nós. Neemias começou então a derramar sua alma em fervente oração. E essa oração, ela foi regada
com abundantes lágrimas, mas não somente com lágrimas, com jejum, com lamento, com adoração, com confissão de pecados. Ele fala: Pai, eu e o teu povo, nós pecamos. Ele não fala: o teu povo pecou, ele se coloca junto com o povo. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Neemias estava trazendo a realidade para aquele povo, com a sua vida, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de agir. E ele começa então o seu ministério, ele começa orando, e sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia. Nós vemos nela elementos de adoração, de petição, de confissão, de intercessão. E como consolador, Neemias viveu perto das pessoas, como um intercessor, perto de Deus. Porque o intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus a favor de alguém. Um grego chamado Esquilos, ele foi condenado à morte pelos atenienses e estava para ser executado. Seu irmão Amintas, herói de guerra, havia perdido a mão direita na batalha de Salamis, defendendo os atenienses. Ele entrou na corte suprema exatamente na hora que o seu irmão estava para ser condenado, e sem dizer uma palavra, ele levantou o braço direito, sem a mão, na presença de todos. Os historiadores dizem que quando os juízes viram as marcas do seu sofrimento no campo de batalha e relembraram o que ele tinha feito por Atenas, por amor a ele, perdoaram o seu irmão. Por amor à sua vida, Deus vai fazer muita coisa na sua família. O problema é que nós, muitas vezes, somos nós que estamos matando os nossos entes queridos. Sabe? Eu tenho um irmão que ele ainda está nas drogas. Ele se levanta, fica livre um tempo e volta para aquela situação. Ele não consegue. E eu pergunto como que ele está. Ele fala: estou legal. Eu sei que não está legal. E dói, irmãos, isso dói. E quando eu vejo pessoas me procurando na rua, que estão drogados e querem largar essa vida, e a gente leva para internar. O pastor foi comigo essa semana que passou, dia 1º, nós fomos lá num centro de recuperação que ficava aqui perto da Serra do Lagarto. Eles foram lá para Magé, num lugar chamado Mauá. Depois de Magé, Mauá. Assim que foi quase 2 horas de carro, né, pastor? Coitado do pastor no feriado, foi lá com a gente, eu, o pastor Cristiano, né? E fomos lá, felizes da vida. O rapaz não veio para ser internado. Fomos lá para levar as doações que nós fizemos, né? Alguns irmãos doaram alguma quantia, alguma coisa, levamos uma cesta básica, muito papel higiênico, porque eles estavam com necessidade de papel higiênico lá, e levamos 2 fardos e compramos, né, e levamos uma oferta ainda que a igreja mandou de R$500 para eles lá, para abençoá-los lá. Queridos, quando chegamos lá, estão os 2 centros, o feminino e o masculino, juntos, porque estão tendo que fazer obra na área deles aqui. E quando chegamos lá, aquele monte de gente: opa, meu pastor, porque conhece a gente, que a gente está sempre lá fazendo trabalho com eles, né? E vieram nos abraçar ali, conhecer, né, tal. E é triste, irmãos, de ver aquelas senhoras, muitas senhoras, querendo se libertar da cachaça, da cocaína, das drogas. Senhoras, irmãos, mulheres, servas valorosas do Senhor, estão lá louvando a Deus com alegria tremenda, mas ainda não têm a segurança de estar aqui fora. Sabe por quê? Porque os seus muros ainda estão derrubados, porque as suas portas espirituais ainda estão queimadas, tudo está aberto, e elas não conseguem ainda sair daquele lugar, e eles não conseguem sair daquele lugar. E quando você vai e leva uma palavra que seja, só de ver a sua visita, só de ver a sua pessoa lá visitando-os, já os alegra de uma forma tremenda e maravilhosa. Você tem noção do que é Jesus na sua vida? Não é o pastor Jorge, não, é Jesus na minha vida, é Jesus na sua vida.
Quando vocês estão aqui na frente louvando a Deus, adorando ao Senhor, é Jesus na vida de vocês. É que nos move às lágrimas, ao arrependimento, é Jesus. Precisamos estar focados, assim como Neemias estava focado, diante de toda aquela situação. O que ele fez? Estou caminhando para o final. Ele adorou a Deus. Você consegue imaginar o que é adorar a Deus diante de tudo queimado, quebrado, sem povo, sem ninguém, todo mundo se desviando, um lugar sem justiça, um lugar sem segurança, um lugar sem amor, um lugar que você não poderia criar os seus filhos. Neemias chega naquele lugar e ele adora ao Senhor. Orar é a receita de Deus para o quebrantamento. Elias fala assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível. Neemias entende que Deus é o governador do mundo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele focaliza sua atenção na grandeza de Deus. Antes de pensar na enormidade do seu problema, aquele intercessor, ele se aproxima de Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é onipotente, diante daquele que nós precisamos curvar, cheios de temor e reverência. Ele é Deus. Não existe ninguém como o seu Deus. O Deus que você busca em oração, não existe ninguém como Ele. Que a sua vida, que a minha vida seja digna da presença dEle. Não estamos aqui para brincar de crente, para brincar de líder. Somos servos de Deus vivo. E esse é o maior título que o homem pode ter, é ser reconhecido como servo do Deus vivo. O seu chamado te fez ser servo, amém? O meu chamado me fez ser servo de Deus. Não a minha vontade é do Pai. Elias adorou a Deus. Elias, ele intercedeu pelo seu povo. Ele disse assim no versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Elias intercede pelo povo, ele se coloca na brecha a favor do seu povo, ele quer o quebrantamento do seu povo. Neemias orou 120 dias com choro, com jejum, dia e noite. Ele insistiu com Deus, sua oração foi persistente, sua oração foi fervorosa. E nós estamos parando de orar no segundo dia, estamos deixando de orar na segunda metade do dia, já nos esquecemos do que estamos pedindo a Deus. Elias ainda fez confissão dos seus pecados, dele e do povo, sabendo que Deus é o perdoador, só Ele pode perdoar. Eu vou falar uma coisa para você: Deus já perdoou todos os nossos pecados. Na cruz, Ele morreu pelos seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Ele sabe o que você vai cometer amanhã, Ele sabe o pecado que você vai cometer daqui a pouco. Ele conhece você, Ele me conhece. Por isso Ele pagou um preço de sangue lá na cruz, e foi um sacrifício perfeito, perfeito. Então, querido, se o seu coração te mostra o seu erro, a sua falha, fala com Deus. Ele vai dizer assim: olha, eu morri por você, eu já te perdoei. Há 2000 anos atrás eu subi naquela cruz para perdoar você desse pecado que você está cometendo hoje aí. Ele não precisa subir a cruz de novo, porque o sacrifício dele é um sacrifício perfeito. Concluindo minha palavra, eu sou chorão mesmo, tá, irmão? Não esquenta comigo, não.
Neemias, ele se ergue como um dos maiores modelos do mundo, de um líder servo, e ele continua sendo referência depois de mais de 2000 anos de como exercer liderança no centro da vontade de Deus. Foi um líder que orava e agia, que falava e fazia, que planejava e motivava, que confrontava e consolava, que buscava a glória de Deus e o bem do povo e não a sua própria promoção. Estamos vivendo um tempo de uma crise de identidade. Que cristão, que crente eu tenho sido no século 21, no ano de 2024? Que tipo de servo eu tenho sido hoje? Como que eu tenho servido ao Pai? Será que eu apenas me acostumei a ir à igreja? É bom estar lá, conheci um monte de pessoa boa, tem um louvor bom, os caras são legais. Ou será que eu venho realmente para ter um encontro com Cristo? Ouvir Ele falar ao meu coração? Porque eu consigo ouvir Cristo falar até nos 10 minutos de silêncio que o Fábio bota ali, aquela musiquinha aquela musiquinha dos 10 minutos antes de começar o culto. Eu sento ali e ali eu começo a chorar com Deus, olhando as atividades da igreja, olhando as conquistas, comemorando as pequenas conquistas que Deus tem nos dado, e eu consigo ver Deus ali em tudo, irmão, sabe? E aí vem o louvor, e o pessoal ministra, o pessoal canta, o pessoal toca, e ali em cada atitude a gente vai vendo Deus falando de uma forma tão maravilhosa. Vem a mensagem, e Deus continua falando. Deus vai trombetear o seu coração, dizendo: eu sou Deus, eu estou aqui, você não está sozinho. Por que você insiste em caminhar para longe da minha pessoa? Neemias, ele mostra um Deus que estava perto, ele mostra um Deus que estava juntinho. Ele não se acovardou, ele não fugiu, pelo contrário, ele encarou tudo e a todos, confiando apenas em Deus. Que crente eu tenho sido hoje? Eu queria orar com você nessa hora. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. O Senhor nos chama para o quebrantamento, porque a ceia, nós cultuamos um Cristo vivo, não um Cristo morto. É um Cristo vivo, que reviveu, que ressuscitou, que pagou o preço de nossos pecados. Quebrantamento sempre é bem-vindo nesse tempo. Eu quero orar pela sua vida nesta hora. Você quer oração? Eu não sei se é alguém que hoje entrou aqui e ainda não é crente, mas hoje deseja entregar sua vida a Jesus, está se quebrantando diante do Pai, porque o Espírito Santo lhe falou ao coração. Eu quero dar essa oportunidade a você, antes do pastor assumir a palavra aqui com a ceia do Senhor. Alguém hoje que entrou aqui quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão, porque eu quero apenas orar pela sua vida. Alguém? Pode levantar sua mão, porque eu quero orar por você. Não há ninguém? Aonde? Levanta mais, que eu não estou vendo. Ali, estou vendo. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém que hoje deseja entregar sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero dar oportunidade a você também que está afastado dos caminhos do Pai e hoje deseja retornar à presença do Pai. Você quer fazer isso hoje? Levante sua mão, porque eu quero orar por você também. Alguém que hoje está afastado e deseja retornar à casa do Pai? Amém. Nós vamos orar por você. Eu quero falar com Deus. Eu quero orar pelos meus irmãos também.
Se você deseja oração para a sua vida, se você quer ser o servo que Deus deseja que você seja, se você deseja ser um servo do quilate de Neemias, tantos líderes que Deus levantou, né, que tão falam aos nossos corações, mas se você quer ser o melhor servo hoje, para a glória de Deus Pai, o melhor líder para a glória de Deus Pai, eu quero orar pela sua vida também, tá? Orar pela sua casa, e é isso que eu vou fazer agora, e vou passar a palavra ao pastor Cândido, tá bom? Se você deseja isso, se coloque em pé, porque eu quero orar pela sua vida, tá bom? Amém. Isso. Todos nós desejamos sempre o melhor para o Senhor. Ó Pai, aqui está o teu povo, que está se levantando agora, ó Pai, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. Que nossas vidas glorifiquem o teu santo nome, Pai. Ó Deus, que nossas vidas sejam dignas da tua presença. Ó Pai, que através de nós muitos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, que em nós eles possam perceber a presença do Cristo vivo que habita em nosso coração, Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, essas vidas que estão dizendo: ó Pai, eu quero trabalhar, Pai, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero ser um verdadeiro adorador. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa a nossa comunhão, a nossa união, Pai. Tem pessoas que estão dentro, mas estão longe, estão se afastando, estão indo, Pai. Não queremos perder ninguém. Queremos que nossa comunhão seja crescente, queremos que nossa comunhão seja verdadeira, queremos que nossa comunhão engrandeça o teu santo nome. Abençoa, Pai, cada família aqui, e levanta aqui Neemias, levanta líderes com o espírito de Neemias, ó Deus, para que possamos dar direção a cada dia à tua igreja, Senhor. Guarda-nos e receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos. Louvado.